Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo número 2. E o título da mensagem é: Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O caráter da pregação de Paulo em Corinto. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Mas assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar de imediato, para as referências aqui do capítulo de número 2 de 1 Coríntios, E as referências dizem o seguinte, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 até ao versículo 3. Que diz o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos em testemunho, o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e ele crucificado. E eu tive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a referência sobre esse assunto, irmão, diz o seguinte: o conteúdo da pregação de Paulo não foi segundo a última expressão da sabedoria humana, quer no mundo, quer na igreja. Antes, concentrava sua atenção na verdade espiritual,
do Evangelho. A redenção em Cristo e no poder do Espírito Santo. Ver a nota seguinte. Ele tinha plena consciência das suas limitações humanas, da sua insuficiência pessoal, dos seus temores e tremores interiores. Daí ele não depender de si mesmo, mas da sua mensagem bíblica e do Espírito Santo. Versos 4. Como resultado, houve uma maior demonstração da obra e do poder do Espírito. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Em demonstração do Espírito e de poder. Do versículo 4 até o 11, as referências diz o seguinte. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a vossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos para as referências, para ver o que as referências falam sobre este assunto. Como demonstração do poder do Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 24. A pregação de Paulo incluía a ação do Espírito Santo, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E o testemunho que ele dá do poder salvífico do Cristo ressurreto, confira nos capítulos 5 até o 6, versos, ver em João, capítulo 16, versículo 8, nota. Atos, capítulo 2, versículo 36 ao 41. O poder de transformar vidas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27. Confira em Atos, capítulo 4, versículo 13. O poder de levar a efeito a santidade do crente. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 3 ao 5. E o poder de Deus manifesto por sinais e maravilhas. Atos, capítulo 2, versículo 29 ao 33. Atos, capítulo 4, versículo 29 e 30. Atos, capítulo 5, versículo 12. Atos, capítulo 14, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Vários outros trechos do Novo Testamento acentuam que a pregação do Evangelho nos tempos neotestamentários era acompanhada de poder especial do Espírito Santo. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Lucas, capítulo 10, versículo 19.
Atos, capítulo 28, versículos 3 e 6. Romanos, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 5. Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Todo ministro do Evangelho deve orar para que, através de seu ministério, o povo seja salvo. Atos, capítulo 2, versículo 41. Atos, capítulo 11, versículo 21 e 24. Atos, capítulo 14, versículo 1. Os novos crentes sejam cheios do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 4. Atos, capítulo 4, versículo 31. Atos, capítulo 8, versículo 17. Atos, capítulo 19, versículo 6. Os espíritos malignos sejam expulsos. Atos, capítulo 5, versículo 16. Atos, capítulo 8, versículo 7. Atos, capítulo 16, versículo 18. Os enfermos sejam curados. Atos, capítulo 3, versículo 6. Atos, capítulo 4, versículo 29 e 30. Atos, capítulo 14, versículo 10. E os discípulos aprendam a obedecer aos padrões e ensinos justos de Cristo. Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20. Atos, capítulo 11, versículo 23 ao 26. Ver o estudo Sinais dos Crentes, página 1496. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Atos, capítulo 2, versículo 12. Para que pudéssemos conhecer. Versículo 12 e 13. Versículo 12 apenas. Diz o seguinte: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 12, referência ao versículo 12. Para que pudéssemos conhecer as coisas que Deus preparou para os que o amam. Versículo 9. Podem ser compreendidas pelo crente mediante a revelação e a iluminação do Espírito. Versos capítulo 10, versículo 16. Versos 10 e 16. À medida que o crente lê e estuda a Bíblia, o Espírito Santo ilumina a sua compreensão da verdade. Além disso, o Espírito comunica ao crente fiel a uma forte convicção quanto à origem divina das Escrituras. João, capítulo 16, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Palavras que o Espírito ensina. Versículo 13 diz o seguinte: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A referência explica o seguinte: embora Paulo esteja escrevendo a respeito da origem divina da sua própria pregação, suas palavras, versos 9 e 13, sugerem os passos pelos quais o Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras. Passo número 1. Deus desejava comunicar à humanidade a sua sabedoria. Versos 7 e 9. Essa sabedoria dizia a respeito da nossa salvação e centrava-se em Cristo como a sabedoria de Deus. Confira 1 Coríntios capítulo 30,
1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 e 5. Passo número 2. Foi somente pelo Espírito Santo que a verdade e a sabedoria de Deus foram reveladas à humanidade. Versos 10. O Espírito Santo conhece plenamente os pensamentos de Deus. Verso 11. Passo 3. A revelação de Deus foi concedida a crentes escolhidos mediante a presença do Espírito Santo que neles habitava. Verso 12. Confira Romanos capítulo 8, versículos 11 e 15. Passo 4. Os escritores da Bíblia usaram palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Vou repetir. Os escritores da Bíblia usaram palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Verso 13. O Espírito Santo guiava os escritores na escolha das palavras que empregavam. Confira em Êxodo, capítulo 24, versículo 4. Isaías, capítulo 51, versículo 16. Jeremias, capítulo 1, versículo 9. Jeremias, capítulo 36, versículo 28 e 32. Ezequiel, capítulo 2, versículo 7. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Ao mesmo tempo, a orientação do Espírito na comunicação da verdade divina não era mecânica, pelo contrário, o Espírito usava o vocabulário, estilo pessoal de cada escritor. Que lindo, né? Que maravilha, né? Coisa mais boa. Eu vou até repetir essa nota aqui, ó. Ao mesmo tempo, a orientação do Espírito na comunicação da verdade divina não era mecânica. Pelo contrário, o Espírito usava o vocabulário e estilo pessoal de cada escritor. Passo número 5. As escrituras devidamente inspiradas são compreendidas pelos crentes espirituais à medida que eles examinam o seu conteúdo pela iluminação do Espírito Santo. Versos 14 e 16. Daí tanto os pensamentos quanto a linguagem das Escrituras foram inspirados pelo Espírito de Deus. Nenhum escritor sequer escreveu uma única palavra ou frase errada. A palavra de Deus foi protegida de todo erro por meio do Espírito Santo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ver os estudos, a inspiração e a autoridade das Escrituras, página 1882. A palavra de Deus, página 1060. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural. 2,14, o homem natural. 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E a mensagem e a referência diz, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O homem natural, né? Para comentários sobre este versículo, ver o estudo 3 classes de pessoas, página 1738. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16.
Nós temos a mente de Cristo. Vamos ver até onde vai essa nota. Se ela esbarra no 16 ou se ela avança. Na verdade, não tem como avançar porque é o último versículo da mensagem, né? Nós temos a mente de Cristo. Né? E aí está escrito o seguinte no versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aqui esse versículo faz menção, né, do entendimento que o homem tem das coisas de Deus. Deus não foi instruído por homem algum. Né? Deus, ele é instruído pela sua própria essência, pelo espírito de inteligência que ele tem. Né? E eu falo isso, né, que o espírito de inteligência de Deus é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a inteligência de Deus. Né? Ele é a sabedoria. Ele é o conhecimento. Né? Tanto é que os dons espirituais, irmãos, que a Bíblia relata, 1 Coríntios 12, a Bíblia trata e traz 9 dons espirituais. A Bíblia trata e traz, em 1 Coríntios 12, 9 dons espirituais. E todos eles é dado ao crente pelo divino Espírito Santo do Senhor. É ele quem revela. Né? E Jesus batiza os seus filhos com o Espírito Santo. Né? E ele dá a cada um, ele distribui os dons de acordo com a necessidade da igreja e a capacitação do crente para poder receber o dom espiritual. Só que todos eles são 9 dons diferentes um do outro. Né? Os dons espirituais são 9 dons diferentes um do outro. Mas todos eles é dado pelo mesmo Espírito. Que é, o primeiro dom espiritual é o dom da palavra da sabedoria. O segundo dom espiritual é o dom da ciência, o dom do conhecimento. O terceiro dom espiritual é o dom da fé. O quarto dom espiritual é o dom de curas, ou de curas divinas, ou de curar. O quinto dom espiritual é o dom da operação de maravilhas. O sexto dom espiritual é o dom de profecia. O sétimo dom espiritual é o dom do discernimento dos espíritos. O oitavo dom espiritual é o dom de falar em línguas, né? Línguas estranhas, é usado também assim, né? Porque são línguas diferentes, línguas estranhas, né? Para quem está na igreja ouvindo o crente falar em línguas estranhas, falar em línguas, aquelas línguas são estranhas, porque a pessoa não entende, não sabe o que está falando, né? Às vezes tem na igreja alguém que interprete. E às vezes, muito raramente, a mesma pessoa que fala em línguas também consegue interpretar. Mas você acha eu diria que acha em 1000. Cada 1000 crentes consagrados, com a sua vida consagrada a Deus, né, consegue interpretar as línguas estranhas. São raríssimos que interpretam, mas Deus concede. Né? Tem sempre alguém que interpreta. Né? Que falam, tem muitos que falam. Todo crente batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas. Mas a interpretação das línguas, né, são pouquíssimos os que conseguem falar. A cada 1000 você acha um que interpreta. Né? E olha lá, não sei se é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. Né? Então o oitavo dom é o dom do falar em línguas estranhas. E o nono dom, né, é o último dom que a Bíblia traz em 1 Coríntios 12, né, o dom do Espírito, é o dom da interpretação das línguas. Né? Então, de modo que e todas as 9 línguas, os 9 dons de línguas, né, todos eles é dado pelo mesmo Espírito. Ou
em todas essas situações, a pessoa está sendo usada pelo mesmo Espírito. Né? É coisa tremenda, irmãos, é coisa linda demais. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E aqui a referência diz, né, sobre essa afirmação, né, da qual nós acabamos de ver aqui. Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa conhecer sua vontade e seu Nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa conhecer a sua vontade e seu plano e propósito redentor. Versos 9 e 10. Ou seja, o crente verdadeiro, o crente fiel, genuíno, real e verdadeiro, ele tem a mente de Cristo. Ele consegue entender. Né? Deus lhe dá entendimento exatamente para entender os desígnios de Deus. O crente genuíno, real e verdadeiro, ele tem a mente de Cristo. E o Senhor lhe dá o entendimento dos desígnios de Deus. Né? Essa afirmação está falando exatamente isso. Né? Plano e propósito redentor. Né? O crente tem o discernimento. Né? Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Ter a mente de Cristo, afirma a referência, significa conhecer a vontade e seu propósito redentor. Versos 9 e 10. Significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Atribuir-lhes a importância que Deus lhes atribui. Então, a gente não só entende, a gente lê, vê, entende, né? E dá a mesma importância. Nós valorizamos a Escritura, a revelação, do jeito que ela é, do jeito que são. Porque nós temos o Espírito de Deus e tudo isso provém de Deus. Né? Significa avaliar e considerar as coisas da mesma maneira que Deus as vê. Atribuir-lhes a importância que Deus lhes atribui. Amar o que Ele ama e detestar o que Ele detesta. Essa afirmação me faz lembrar o que Deus disse de Davi. O Senhor afirmou que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. É lindo demais, né, irmãos? Deus fazer uma afirmação dessa magnitude a respeito de um homem. Né? Foi o Senhor quem falou que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus. Por isso o Senhor amou tanto a Davi, seu servo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Verso 15. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Significa entender o que é a santidade de Deus e a malignidade do pecado. Logo, receber o Espírito e segui-lo. Verso 12. Faz com que os valores e a cosmovisão do crente se tornem radicalmente diferentes do modus vivendi, né? E da sabedoria deste mundo. Ou seja, né? Significa receber o que é, significa entender
o que é a santidade de Deus. Ter a mente de Cristo significa entender o que é a santidade de Deus. E a malignidade do pecado. Logo, receber o Espírito e segui-lo, verso 12, faz com que os valores e a cosmovisão do crente se tornem radicalmente diferentes do modus vivendi e da sabedoria deste mundo. Ou seja, a maneira que o crente vê, a maneira que o crente entende, a maneira que nós vemos é diferente da maneira que o mundo vê e entende. É diferente, porque temos a mente de Cristo, porque temos o Espírito Santo de Deus. E está ao alcance de todos. É só você passar pelo mesmo processo. Né? Processo de purificação, de santificação de corpo, alma e espírito. E no tempo de Deus, não é no seu tempo, é no tempo do Senhor, Ele lhe concede. Faz com que os valores e a cosmovisão do crente se tornem radicalmente diferentes do modo vivendi e da sabedoria deste mundo. Confira em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?